Amigo torcedor vascaíno, 2026 nem começou e o vascaíno já o espera de braços abertos, né? Porque simplesmente nessas últimas horas, depois de um vice-campeonato da Copa do Brasil, o Vasco tem a possibilidade de, já a partir da próxima temporada, se tornar um clube mais do que competitivo, um clube que entra para ser campeão, um clube que vai receber e pode receber, se tudo der certo, 2 bilhões de reais num período de 5 anos. É muita grana, é para reformular, é para ajeitar a casa, é para fazer do Vasco uma potência novamente mundial. Eu vou trazer tudo isso para você, é claro, né? Um assunto envolvendo a SAF do nosso Vasco da Gama. Vamos falar quem é Marco Lamáquia. Quem é esse investidor, filho de José Roberto Lamáquia, que do nada apareceu e pode ser o mais dono da SAF Cruz Maltina. Mas, antes de começar o vídeo, além dessa, é claro, muitas outras novidades, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. Estamos aí fechando esse ano de 2025, um ano em que o torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, passou por diversos sentimentos diferentes. A dor, né, de uma eliminação precoce da Sul-Americana, a tristeza de goleadas sofridas durante toda a temporada, a raiva com as 7 derrotas consecutivas e o quase rebaixamento no final da temporada. Agora no final do ano, o amargo que sentimos no peito com esse vice-campeonato. Mas também passamos por bons sentimentos durante o ano, né? Foi um 6-0 no Santos, foi uma vitória dentro do Morumbi, depois de tanto tempo sem vencer o São Paulo em território paulista, na casa deles. Foi a classificação em cima de Botafogo, de Fluminense, na Copa do Brasil. Então foi um ano positivo em alguns aspectos também. E tudo levava a crer que o 2025 ia fechar da forma que tinha sido. É claro, né? Iríamos ter mais novidades relacionadas à chegada de reforços, contratações, movimentações de mercado. Essa era a grande expectativa. Era nisso que nós aqui desse lado da imprensa nos baseávamos, pelo menos respondendo por mim, eu, Lucas, me baseava, ia atrás, perguntava, sondava a situação envolvendo possibilidade de chegadas, e creio que também outros jornalistas. Só que, amigo vascaíno, do nada, né, as coisas mudam e tudo mudou. O Vasco segue no mercado, o Vasco segue atento, né, à situação envolvendo o atual elenco, o Vasco segue sabendo, e não é apenas uma necessidade, é uma urgência de contratações para esse elenco. O Vasco precisa reforçar o seu grupo, o Vasco trata, né, algumas posições de forma mais prioritária. O Vasco tem hoje como prioridade trazer algo em torno de 7 reforços para a próxima temporada. O Vasco ele quer um goleiro, 2 zagueiros, um para atuar pelo lado direito e outro para atuar pelo lado esquerdo. O Vasco da Gama quer um lateral esquerdo. O Vasco buscará 2 volantes e tem aí o interesse, tem o desejo de contratar também para o ano que vem 2 atacantes. Um de lado, canhoto, e busca também
um jogador mais fixo, um centroavante. Isso quer dizer que todos esses vão chegar? O Vasco vai fazer uma janela com 10 reforços? Não. Mas são as posições que hoje o Vasco analisa no mercado e vai buscar as tais oportunidades. Goleiro, zagueiros, 2, volantes, 2, lateral esquerdo, um atacante lado canhoto e um atacante de área, né? Um camisa 9. Só que, olha, amigo torcedor vascaíno, mesmo diante dessa prioridade que, volta a repetir, o Vasco está aí no mercado à procura desses nomes, a informação ontem pega o vascaíno de surpresa e faz com que até nós aqui da imprensa passemos a mirar a nossa lente para um outro lado. É muito doido, né? Porque a gente vai atrás da informação, a gente procura a informação. E a nossa mira, ela estava apontada para o mercado. A nossa mira, ela estava apontada para empresários. A nossa mira estava apontada para perguntar sobre jogador. Agora, a nossa mira, ela faz uma girada de 180 graus e aponta para a venda do Vasco da Gama. Porque não tem como. Em meio à possibilidade real e iminente de venda, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre reforços, mas a grande notícia se trata exatamente disso. E não é de hoje, né? Falei com vocês, inclusive, no vídeo de ontem, que todo mundo já esperava uma postura, né, de José Roberto Lamacchia e de Leila Pereira, então, da família Lamacchia. Todo mundo esperava algo envolvendo a SAF do Vasco. O amigo não é de hoje. Estamos falando de um presidente da Crefisa, que é o Lamacchia, que no ano passado foi até Nova York para sentar com a 777 e colocar uma proposta na mesa pela compra da SAF Cruz Maltina. Isto ocorreu. José Roberto Lamacchia até chegou a desmentir, mas isso foi uma informação passada. Estamos falando de uma Leila Pereira, que é nascida em Cambuci, município aqui do interior do Rio de Janeiro. Passou a sua infância toda, com menos de um ano, foi para Cabo Frio. Veio para o Rio de Janeiro para cursar a faculdade aqui na capital. Tem pai vascaíno, tem irmãos vascaínos, nasceu num lar vascaíno, tem toda a influência Cruz Maltina durante toda a sua infância, adolescência e juventude. Então estamos falando de uma família, cara, que o Lamacchia, José Roberto Lamacchia, estava no ano passado fazendo proposta, de acordo com informações, né, para a compra da 777, da parte das ações relacionadas ao Vasco, e uma Leila Pereira que nasceu num berço do Vasco, num berço de vascaínos. E fora outros, né, outros fatores aí que fazem com que nós temos uma pulga atrás da orelha. Há 3 semanas atrás, Leila Pereira e José Roberto Lamacchia foram vistos no Rio Design, aqui na Barra da Tijuca, conversando com o representante do Vasco. A informação que temos é que durante todos esses últimos dias vem acontecendo de forma intensa reuniões, cara, entre dirigentes do Vasco, Leila Pereira, José Roberto Lamacchia, Marco Lamacchia, e essa é a grande novidade, para tratar sobre a compra do Vasco da Gama. Amigo, a coisa ela andou tanto e de uma forma assim, né, tão surpreendente, que hoje, nesse momento, o Vasco da Gama já tem até o termo de confidencialidade já assinado. As partes já têm assinado que um não pode falar que negocia com o outro. E se for perguntado, é para negar. Porque, volto a repetir, NDA assinado, amigo. Termos de confidencialidade. A situação ela está mais avançada do que você pensa. Só que, para grande surpresa, quem acabou, né, se envolvendo nas negociações não foi a Leila Pereira, que era o que todos nós esperávamos. Não foi José Roberto Lamacchia, que era o que todos nós esperávamos. Foi o filho, Marco Lamacchia. E olha, vou te falar, tá? Marco Lamacchia é de fato alguém muito endinheirado. Leila Pereira ela nunca foi endinheirada, com todo o respeito do mundo. A Leila Pereira ela vem de um berço não humilde, mas não um berço recatado. Quem sempre teve dinheiro foi José Roberto Lamacchia. José Roberto Lamacchia é filho de um banqueiro do antigo Banco Alfa. Patrimônio de bilhões tinha o seu pai. José Roberto Lamacchia herda esse patrimônio, cria a Crefisa e faz com que esse dinheiro se multiplique, né,
ainda mais. José Roberto Lamacchia tem o Marco Lamacchia. Marco Lamacchia não é filho, tá, da Leila Pereira. É filho de José Roberto Lamacchia com uma mulher. Tô buscando aqui o nome da mesma, inclusive, né? No caso, Faria era o nome dela, né? Isso, Faria. Júnia Faria era o nome dela. Então, Júnia Faria era filha do dono, melhor dizendo, de ninguém mais, ninguém menos do Banco Real. Então estamos falando de um José Roberto Lamacchia, que é filho, era, né, filho, porque infelizmente o rapaz já veio a óbito. José Roberto Lamacchia é filho do ex-presidente do Banco Alfa. Temos aí a esposa dele, né, que é a Júnia Faria, filha do presidente do antigo Banco Central. E desse casamento, assim, de filho de banqueiros, nasceu Marco Lamacchia. O homem, cara, com muita grana. A filha, ela herda uma herança bilionária do seu pai, ex-presidente do Banco Alfa, do Banco Real, perdão. Com essa grana, Marco, né, Lamacchia e a sua mãe aumentam ainda mais aí o seu patrimônio. Marco Lamacchia automaticamente começa também a entrar no ramo. Hoje é alguém multibilionário também, de várias empresas, para uso aí, né, de sua informação. Marco, ele mantém sociedades diretas com a mãe, nas empresas Blue Star Asset Management, Faria Lamacchia Participações, Rata Empreendimentos, além de outras empresas, Investidor Informática, Aliv Cred, Marfalaf Empreendimentos. Amigo, é muita empresa que tem Marco Lamacchia. Chegou já a atuar como diretor na Crefisa, chegou também a atuar como diretor no Banco Alfa. É alguém também muito endinheirado, com muito conhecimento de mercado. Transitou tanto nas empresas do pai, quanto nas empresas da mãe. E hoje esse multimilionário, né, filho de filhos de banqueiros, é o homem que está aí no meio do tumulto, né, cara? Pra você ter noção, Aloysio deixou para sua filha Júnia, né? Júnia Faria, uma herança próxima à casa de 9 bilhões de reais, e já a família Lamacchia tem um patrimônio próximo à casa de 9 bilhões de reais. Pô, amigo, uma coisa é certa. Marco Lamacchia é alguém de muita grana. E esse é o grande, hoje, nome à frente das negociações. É o cara, é o rosto. Não sei, vamos ser sinceros, né? Se vai ser o rosto e vai botar a mão. Não sei se tá ali na frente e tem outras pessoas por trás. Mas a informação é essa, que Marco Lamacchia é o grande nome responsável por essa operação. A informação é que ele vê um potencial muito grande no Vasco da Gama. E exatamente esse potencial que ele vê no Vasco fez com que houvesse, né, esse desejo aí de Marco Lamacchia entrar no futebol do Vasco da Gama através de uma compra da SAF Cruz Maltina. Com relação a valores que temos a falar a vocês, o investimento a partir de 2 bilhões de reais pelos próximos 5 anos. Essa é a informação, uma grana forte que automaticamente fará com que o Vasco se reequilibre financeiramente, tenha as suas dívidas pagas e volte a ser um clube gigante no futebol brasileiro e sul-americano. Informação, inclusive, tá, é que Marco Lamacchia se interessou pelo Vasco da Gama porque vê um potencial gigantesco no nosso Cruz Maltino. Entre encontros virtuais, presenciais também no Rio de Janeiro, discussões como melhoria do patrimônio, investimento de estrutura, injeção de dinheiro no futebol e uma continuação da retomada do Vasco no cenário nacional são os assuntos principais que estiveram em pauta. Volto a repetir, Lamacchia entende o Vasco como uma potência mundial e já tem esse NDA assinado, termo de confidencialidade. É, amigo, mais real
do que nunca. Muita gente começa a falar que ele é um laranja, né? Que é um nome que está ali na frente como um boneco ventríloco para Leila Pereira e José Roberto Lamarck. Não sou eu que vou confirmar essa informação, mas é um pouquinho suspeito sim. Deixe a sua opinião nos comentários. Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Corda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, dessa sua sexta-feira. E já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante. O que vamos, amigo? Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações Vascaínas.